Olá, gente boa, tudo bem? Hoje o canal Os Mundos de Chico Xavier conversa com muita alegria, com muita honra, com Eurípides Higino, filho do Chico Xavier. Então, imagine a nossa emoção de estar aqui na casa do Chico, Casa de Memórias e Lembranças de Chico Xavier, em Uberaba, na mesa onde o Chico trabalhava. Eurípides, você nasceu onde e quando? Em Uberaba, em 17 de março de 1950. E até você conhecer o Chico, como é que teus pais te criaram? Meu pai tem muito pouca convivência com ele, que ele faleceu, eu tinha quase 5 anos. Tá. A minha mãe, meu pai era muito espírita. E berço espírita eu já nasci. Tá. Então eu já tive uma sequência total, que meu pai era grande trabalhador da doutrina intuitiva. Minha mãe não era tanto, mas que depois se tornou também uma grande trabalhadora. E quando seu pai faleceu, vocês vieram para Uberaba? Minha mãe estava muito desesperada, viúva com 4 filhos, Sim. da qual eu era o mais novo. Então o meu irmão mais velho queria vir estudar no Senai, porque eu estava, na época não tinha. Então a irmã dela, ela queria vir, mas tinha receio, ligou para ela e falou: Carmen, o José era tão espírita que era o meu pai. Por que você não vem pedir conselho, que há pouco tempo o Chico Xavier mudou para cá? Aí vocês vieram? Não, nós não, ela veio. Ela veio sozinha, vocês Ela ficaram em Ituiutaba. Ituiutaba. E aí foi o primeiro encontro dela com o Chico? É. E nesse dia Em o que março aconteceu? de 59. E nesse dia o que aconteceu? Ela estava na fila, muitas pessoas ainda para chegar, num recinto aqui em frente, na Eurípides Bassanufo, Comunhão Espírita Cristã, tinha mais de 700 pessoas para chegar até ele. E ele a chamou por nome. Ela estava numa fila, no recinto tinha mais de 700 pessoas. Nossa. E tinha mais de 40 pessoas para ela chegar até ele. Ele a chamou por nome no meio daquela multidão. Sim. Nossa irmã de Ituiutaba, dona Carmen, por favor, aproximar. Ela ficou totalmente, não entendeu nada, disparou a chorar. Tá. Ela nos contava, e a minha tia, irmã dela, que estava junto. Aí insistiu. Como ela não teve uma reação de ele, foi até ela. Ele foi até ela? E falou: há muito que eu procuro pela senhora. O José da Cruz, seu esposo, já no mundo espiritual, me disse que a senhora viria ao meu encontro. Então é algo assim, surreal. Surreal. O Chico nunca tinha Ela visto nunca ela tinha nunca tinha visto não. o Chico. E aí o que aconteceu E depois ele disso? me disse que a senhora traria o Eurípides, que teve relações comigo em várias outras encarnações. E ele já sabia até teu nome? Já. É. Falou meu nome. Falou teu nome. Na cidade de onde ela veio. Tá. E aí depois dessa noite, o que aconteceu? 15 dias depois, ela estava morando em Uberaba. Foi trabalhar no ambulatório da comunhão a convite dele e do Valdo Vieira. Porque ela era enfermeira. Ela era enfermeira. Tá. Estava lá e ele de vez em quando pedia para ela me deixar. Vim, ficava lá, tudo. Depois de quase 1 ano e meio, 2 anos, pediu para mim vir morar com ele. Aí você veio morar com ele 1 ano depois. Definitivamente. Nesse ano você ficava ali, passava o dia com ele? Às vezes ele casa, quis, depois tinha dia que ele pedia até mais tarde. Ah, é? Ele, quer dizer, ele não quis fazer assim como se fosse tomar. Entendi. Ficou aos poucos para ela acostumar com a ideia. Mas ela não teve nenhuma reação. Não teve, não? Não. E aí, depois de 1 ano e meio, você veio morar com ele? Veio morar com ele. E mais na rua de lá. Na rua de lá. E aí você começou a cuidar dele ou ele cuidar de você? Não, ele que cuidava. Ele cuidava de... Não, depois de muitos anos que eu estava sempre ali e tudo. Mas eu ajudava depois. Com 10 anos, mais ou menos, ele já me pôs na escola da datilografia. Tá, com 10 anos. Junto com o grupo escolar. Tá. Quer dizer, já estava me preparando para ajudar a datilografar depois. As cartas. Aí depois, mais ou menos, eu trabalhei na editora de livros aí da Comunhão, que pertencia ao grupo, e também datilografava algumas mensagens. Mais tarde, depois que eu me formei, aí já durante a faculdade, nós tivemos o Vivaldo, que era um companheiro nosso, que estava no lado de cá, morando, que passou a ser o diagramador e datilógrafo. E você ajudava já nas reuniões espíritas? Eu trabalhei desde, eu entregava, eu tinha os receituários do Dr. Bezerra. Isso aí. E eu, de tantas em tantas vezes, naquela época era 1.000, 2.000
por noite. Por noite. E eu que lia e entregava para as Para as pessoas. pessoas. Ah, tá. E como é que era a tua convivência com o Chico? Natural, de Normal, família. de família. Natural. Era um filho que o pai cuidava, levava na escola, dava bronca. Bronca, natural. Ele era muito O rígido. Chico era bravo? Era rígido. Na sua Não é educação? que ele era bravo, era muito rígido. E era Ele disciplinador? pedia para a gente nunca esconder nada dele. Nunca mentia? Não. Que quando ele queria, ele ia até a gente, onde que a gente estivesse. E sabia de tudo que estava acontecendo, né? E tinha algum sonho quando você começou a morar com o Chico? Não, você tinha um sonho do que fazer da vida? Não. Você ficava no dia a dia mesmo? No dia a dia mesmo. E como é que entrou a vontade de se tornar um dentista? Não, eu prestei. Primeiro eu achava... Eu tinha um irmão que já fazia odontologia. Uhum. Eu prestei medicina e odonto. Como eu passei, não passei na medicina e passei na odonto, resolvi continuar. Continuar na odonto. Tá. E você foi um profissional muito bem Trabalhei- realizado, né? Muito bem Eu trabalhei no sucedido, né? Estado, aposentei no Estado, aposentei também como autor. Sim. Normal que eu não tive tanto tempo, que a minha dedicação maior era nas tarefas do Chico. Do Chico, né? Então você ficava o dia praticamente todo com ele? Não, eu tinha minha clínica, Tá. eu tinha os trabalhos da noite, eu ia até de madrugada. Você ficava com ele até de madrugada? E de manhã ia para a clínica? Ia para a clínica. Tá. E quando é que você viu assim uma primeira manifestação do Chico em psicografia? Você lembra como Não, foi? não lembro, eu era muito criança. Você era muito criança, né? Não dá para lembrar. Né? E você já acompanhou o Chico em muitas vidas, né? Muitas vezes. Você pode falar em algumas vidas que vocês estiveram juntos? Uma que eu posso, ele me dizia que quando ele era Anchieta, o Emmanuel era o padre Manuel da Nova, que vieram para o Brasil em 1552 na catequização dos índios. Ele dizia que eu era o guia ou segurança da tripulação dos jesuítas. Quando chegaram aqui, quase foram comidos pelos índios canibais. O guia ou segurança deles, que era eu, já tinha trazido outras expedições da Espanha e Portugal aqui. Certo. Estourou pólvora, conhecia já os costumes dos índios. E pólvora para os índios era Deus do fogo caramuru. Quer dizer que eu tinha fama de bravo desde aquelas épocas. Você era o caramuru. Você falou que tinha fama de bravo. Porque aqui, você teve uma fama de bravo aqui? Que eu fiz um papel de para-choque, né? Protegendo o Chico. Vocês imaginam que era 1.500, 2.000 pessoas. Nós tínhamos 2 militares que ficavam aqui. Fazendo segurança. Mas se chegasse um coronel, como que um cabo ou um soldado ia falar não? Tá. Quem falava não era o dono da casa. Então vocês imaginam, quer dizer, eu fiz um papel de para-choque. Eu costumo dizer que como filho eu fui razoavelmente, mas como para-choque eu fui excelente. Você protegia mesmo o Chico, né? Porque ele era tinha... muita gente, né? Não, e ele tinha as limitações e ele era da disciplina. Não era a gente. Ele que recomendava, bobo de quem pensar, que alguém ia falar para Chico Xavier que ele tinha de fazer isso ou aquilo. Entendi. Quando a gente chegava a falar que não podia, já eram as ordens dele. Você tá entendendo? E quais eram essas limitações? O número de pessoas já atendia? Não, o número não ligava, não. Ele ia para lá, quando não terminava, tinha visto que nós íamos às 13h30, chegava que tinha dia em casa 6, 7 horas da manhã do outro dia. Praticamente quase... Meio-dia e madrugada fora. E quem chegasse na fila era atendido? Era atendido. E tinha que pegar alguma senha, não? Os 100 primeiros, no grupo da prece. Tá. Antes, aqui na comunhão, não tinha. Mas depois que a saúde dele foi de 76, que ele teve o primeiro infarto, aí eu coloquei essas 100 que ele conversava das 14 às 18 horas. E depois começava a reunião. Mas não tinha hora de terminar. Não tinha hora. Até a última pessoa que estivesse na fila, ele atendia. Exatamente. E ele dormia quantas horas por dia? Umas 2, 3 horas, quando muito. E pelo menos 40 minutos depois do almoço, tá. Porque ele tinha glaucoma, e ele pingava a Dinorá, que trabalhava conosco, nossa companheira, clorofenicol e fenicol, que eram os colírios que tinha que ficar pelo menos meia hora no escuro. Entendi. Era então tinha que dormir, conselho médico. Tá.
E ele se alimentava como? Não, Almoçava Chico almoçava comia bem, almoçava. E você jantava? Era bom de garfo. Era Não, bom de garfo? Janta não, ele lanchava. Lanchava. É. Almoçava bem, É, lanchava e o lanchava. café da manhã. É. E quando chegava do trabalho, comia alguma coisa? Alguma coisa. E ele gostava muito de doce? Eu adorava doce com queijo, coalhada. Coalhada também? Coalhada síria. Nós tínhamos um senhor aqui, o senhor Alexandre, um libanês, que sempre trazia para ele a coalhada síria. Ele estava falando que tinha uns guardas que organizavam a fila. Além dos guardas, tinha os companheiros. Além do Aparecido, que era o Chechel, mas tinha o Tio Pedro, tinha o Netinho, tinha a Sandra, tinha pessoas, você entende? Que ficavam ali, a Donda, a Maria Elisa ajudando. Tá. E o Ike e a Zilda, que já faleceram, que eram companheiros nossos também dessa época. Entendi. O dom maior do Chico era a psicografia e ler o pensamento das pessoas, podemos dizer? O maior dom do Chico era entender as pessoas. A psicografia era decorrente disso. Mas acima de médio, de psicólogo, ele era o que a gente chama de verdadeiro cristão. Ele sabia entender as pessoas nas maiores dificuldades moral, de saúde, as maiores lutas da pessoa. Ele sabia falar uma palavra certa, que às vezes a pessoa ela mesma estava se condenando. Entendi. E ele sabia compreender no momento certo para que não tivesse um extermínio de si mesmo. Nossa, que a própria pessoa já se psicologicamente não adiantava ninguém. Entendi. Ele falava, às vezes a pessoa entrava lá chorando e saía rindo. Entendi. E essas cartas que os familiares aquilo é um dele, consolo grande. Eram famílias que perderam o pai, principalmente filhos, mães, mas de filhos eram as que mais davam as consequências mais desagradáveis. As mães ficavam sempre, o pai ficava, mas as mães muito mais. Muito mais, né? Tinha uma emoção. Mas a dor moral, os maiores confortos dele, a gente via que era no problema moral. No problema moral, é mesmo? Puxa, ele atuava muito também na educação, né? Ele tinha muita preocupação com a educação. Qual era a preocupação que ele tinha? Porque o primeiro colégio do Brasil, de São Paulo, foi fundado por ele. Que é a cidade de São Paulo, né? Exatamente. Veja o discurso que ele fez quando recebeu o título de São Paulo. Ele conta a história de São Paulo como ninguém. E como ninguém, porque ele fez, né, a história. Ele fez a história. E, não sei, dizem que na volta dele ele vai querer focar todo o trabalho na educação. Não, ele deixou uma carta, ele escreveu com um amigo dele, 2 anos em vir para Uberaba, lá de Pelopolo, em 1957. Que ele e esse senhor vão voltar e atuar em novos tempos de muitas mudanças na educação e nas novas conjunturas do mundo. Entendi. Em 2057. Tem até a data, né? Tem até a data, né? E quantos anos ele tinha quando ele começou realmente a fazer esse trabalho espírita? Não. 17 anos. 17 anos. Ele começou a ver os espíritos, a mãe dele tinha 4 para 5 anos. Foi a primeira vez que ele viu, né? Um espírito. Exatamente. E a mãe se comunicou com ele, né? Comunicou várias vezes, aparecia para ele. Mas o trabalho mesmo ele começou com 17 anos, a psicografia, em 1927. 8 de julho de 1927. Foi a primeira psicografia. E ele vem para Uberaba em 51. Em 51. Não, 59. 59. Ele vinha em 51 só trabalho nas exposições de gado, que ele era escriturário do Ministério da Agricultura. Lá em Pedro Leopoldo ele já trabalhava no Ministério? E ele dava assistência na exposição de gado. Entendi. Por isso que ele conheceu a Afrânia Azevedo e o Mário Franco aqui. Todos os anos, Uberaba tem em maio uma exposição nacional de gado zebu. E ele fazia parte, que nessa época Uberaba não tinha a Fazenda Modelo. Era a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo que dava assistência aqui. Então por isso que ele teve essa relação com várias vezes com Uberaba. E aí foi gostando da cidade, já sentia que tinha um trabalho a fazer aqui, né? Ele vinha a trabalho aqui. E como é que foi a relação dele, que você me contou uma vez, com o Juscelino Kubitschek, com o presidente? Ele várias vezes tiveram contato, porque o Juscelino disse a ele que várias pessoas do mundo, várias empresas queriam vir para o Brasil se ele fosse o próximo presidente. Como ele
pensava que ele poderia proteger essa nação que ia muito rica, ser muito rica. Aí o Chico falou que eles não viriam atrás das riquezas do oxigênio, não viriam atrás das árvores, era do que estava embaixo das árvores. Era nióbio, era gás, muita água que ia faltar no mundo, que as nossas riquezas naturais do nosso solo não tinham em lugar nenhum no mundo. Então ele pediu, aconselhou ele, eu esqueci o nome do espírito que manifestava, mas na matéria que está no YouTube fala, que esse espírito então, falava para ele tirar a capital de dentro do mar e levar para o centro do país, que era mais fácil de se defender. Entendi. E como é que era o dia a dia do Chico? Era trabalho. Levantava, ouvir música clássica. Gostava de música clássica. A diversão dele era trabalhar. E ele via televisão? Muito raramente. Muito raramente. Muito novelas, programas, não? E ele gostava de futebol? Não, também não. A diversão dele era trabalho. Era trabalho. E estar no meio do povo. Né? Adorava estar no meio do povo. E por isso que ele tem um trabalho social muito forte muito no Abacateiro. Ele tinha, né, naquela época. Como é que era esse trabalho? Ele ia para a periferia, levava pão, leite, cestas básicas. Nós andávamos à noite de sábado em 60 casas. Ele ia de casa em casa. Nessa época só tinha Mangueira aquele bairro. Tinha esses monte de casa. Né? Então ele lia a leitura do Evangelho e a gente entregava uma cesta para a família. Então ele fez isso a vida toda. Ele foi isso. E essas cestas ele recolhia com próprio recurso ou ele recebia doações de pessoas? De algumas doações também de pessoas que ajudavam. Alguns empresários ajudavam, né? Não empresário, mais pessoa comum. Mais pessoa comum que tem essa solidariedade, mais de né? São Paulo. Mais de São Paulo? Ele era um homem feliz, então, Ele era um homem feliz. Fazia o que gostava. Nunca reclamou de nada? Nem das doenças físicas, nada? Não. Fazia o que gostava. Qual o maior exemplo que ele deixou para você, Júlio? É a simplicidade. Nunca acreditar que é alguém. A simplicidade dele, com quantas homenagens eram das maiores autoridades políticas, artistas, do mundo judiciário, teve homenagem de várias cidades, mas ele nunca achou, ele nunca recebeu homenagem dizendo que era dele. Era em nome da doutrina. E ele recebia aqui pessoas muito famosas, né, como você falou, políticos, e gente do povo, e tratava todos igualmente. Ele dizia que os nossos irmãos carentes, era obrigação dele, que ele assumiu com Jesus, de ir até eles. Os que podiam vir, que tinham condições, pagar hotel, ele aguardava eles com muito carinho no grupo da prensa. Que bonito, né? Que bonito. E você me contou uma vez, não sei se você pode contar aqui pra gente, que ele te dava mesada, né? Você já era formado dentista, e você conversava com ele? Não, só na primeira vez, ele já me chegou. Você está pensando que você é doutor? Você é doutor para fora, para o mundo. Para mim, você vai ser sempre a criança que o senhor José da Cruzinha Espírito e que a dona Carmen me devolveram. E ele te dava todo mês um... E a história do teu aniversário, o que ele fazia com o envelope? Ele punha o envelope, punha embaixo do meu travesseiro. Ali tem vários bilhetes nesses dias, tanto de Natal como dos meus aniversários. Tem uma parede ali, um quadro. E depois nós vamos mostrar, né? E aí ele punha um dinheirinho para você no envelope? Embaixo do meu travesseiro. Isso era coisa que ele fazia direto no aniversário e Natal. E o que você sentia dentro de você quando você recebia isso? Eu era agradecido, né? Vocês foram muito felizes juntos, né? Ele não era para dizer pai, não. O Chico era um amigo, era o companheiro, era aquela pessoa que sabia ele fazia de conta que a gente era igual a ele. Nossa. Ele se punha, ele abaixava a integridade moral e espiritual dele para a gente nunca sentir inferioridade. Para qualquer pessoa ele fazia isso. Para qualquer pessoa ele fazia. Que beleza. E também você me contou uma vez uma história de um lanche que ele te levava toda noite. Eu estou lembrando disso. Ali no meu quarto era ali na esquerda, que era fechado. Tinha uma porta que entrava para cá, que ele escrevia à noite. Ele trazia lanche toda noite, entre 10 e 11 horas. E na porta, certa vez, eu vi que parou e estava sacudindo. Fui correndo, peguei a bandeja, briguei com ele, como qualquer outro filho ou
ele ia fazer, tive preocupação que ele estava com crise de labirintite. Peguei a bandeja, fui para a copa, lá onde está as mensagens, perto do quarto dele, tomei lanche com ele, levei para a cama e cobri. No outro dia está ali, ele escreveu: entretanto, a posição do Chico tem novo brilho. Eurípides se fez pai, e Chico hoje é seu filho. Quer dizer, eu tentei ser um bom filho, um pai, eu fui melhor porque eu pude ser para-choque, já que ele me denominava de pai, eu podia chamar atenção mas por causa da saúde, por causa... Às vezes as pessoas não entendiam, falavam assim, chama o chefe lá. Às vezes, então esse cara deve ser muito bravo. Mas não, era de uma maneira para as pessoas que às vezes tinha... Por exemplo, às vezes no sábado almoçava muita gente aqui. Vinha muita gente almoçar sábado. Tinha alguns amigos de fora, e queria conversar sobre a doutrina, sobre movimentos do país. Era um momento dele, né? Ele, fulano vai almoçar, eu que convidava. Ele me pedia para as pessoas saberem que a casa tinha um dono. Você está entendendo? Ele não falava assim, não, eu convidei fulano, os convidados do doutor Eurípides estão almoçando comigo. Ele ainda me punha na situação, que aí esse cara, não sei se você está entendendo a situação, mas aí ele tinha, quando dava 13, 10, ele saía para pingar o colique até 20 para as 2, nós tínhamos de pulseira. Entendi. Antes tinha um abacateiro. Pois é, na sexta era pulseira, no sábado, no mesmo horário, era para o abacateiro. O abacateiro, o que era? Uma planta, era uma árvore mesmo? Era uma árvore mesmo? Era uma árvore, o abacateiro era uma árvore. E vocês ficavam embaixo da árvore, atendendo as pessoas? Mas aí, ele tinha um código comigo, que a hora que eu achasse que estava na hora de parar, eu pegava, Chico, o enfermeiro chegou. A pessoa que estava aqui, muito nossa amiga, era médica, falou assim, você não vai dar injeção no Chico, não, você matou ele, acabou de almoçar. Mas era uma senha que ele tinha comigo, que a pessoa não ia dizer, que vai matar o Chico, dar injeção nele logo depois do almoço. Então ele tinha umas tiradas assim que a gente tinha de fazer, porque ele era da disciplina. Era da disciplina. E quando ele ficava bravo, ficava bravo. Você já presenciou ele várias vezes bravo? Várias vezes. Ele chamava a atenção dos outros, de você? Também. Com você também era? Ele achava que a coisa... Que tinha gente que achava que ele era obrigado a entender. E ele fazia aquilo de coração. E você discutia com ele às vezes? Não discutia não, mas discordava. E falava sério, não falava sério com o outro, né? Exatamente. Questão da saúde, dele se cuidar mais, né? Não, o médico, quando queria dar uma dura, para ele diminuir, você pode brigar com ele, nós não podemos. O doutor Eurípides Tarragueira, que era seu médico. Ele precisa sair, voltando um pouquinho para essa história da bandeja, do lanche. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? E ele? Não, ele fez isso até 94. Mas esse dia que você parou de... Pois é, foi em 94. Ele tinha 94? Não, foi em 1994. Que aí ele parou de ser... Que aí eu ia, depois disso, eu ia tomar lanche lá na Copa, ele ia para a cama, levava ele para o quarto. Inverti. Entendi. Não de parando de tomar o lanche. Aí eu não quis deixar ele vir mais, de medo dele cair, uma crise. Aí eu ia, tomava o lanche lá na mesa e levava ele para a cama. Que legal. Você entende? Tem uma história... Não, desculpa, continua. Que aí que inverteu, né? Você está entendendo? Que aí eu falei, não, isso nós vamos parar. Que uma semana e tanto, você pode ver que ali tem uma foto, uma semana e tanto ele tinha caído, tinha até um ponto aqui. Tomou um ponto. Da labirintite. Por isso que aí eu fiz parar por causa disso. E aí você assumiu a posição de pai, e aí você cuidava tudo nos horários, né? As pessoas não têm noção que eu fazia isso assim. E ele não me desobedecia, não. Claro, porque ele era muito assediado. Ele era muito grato. Você está entendendo? Se você pode falar o que você quiser que você me manda. Eu falei, fiquei bobo, Chico, quem pensar que manda você? Ninguém manda, não? Chico, ele tinha postura. Você pode ver qualquer dessas autoridades, quando chegavam perto dele, ele já, você entende? Era postura moral. A gente vê isso assim, dos grandes homens, né? Tem uma verdade. Não que eles impõem. Exatamente. Não é por como a gente falava assim, o Cristo fala com autoridade, né? Aí você acredita, são homens que têm uma verdade interna tão grande que basta abrir a boca para você. E você chega perto também, você sente uma emoção, né? Uma vibração muito forte, de muito amor. As pessoas né? chegavam perto dele, dificilmente não começava a chorar. Né? Era uma vibração, um padrão vibratório tão forte que as pessoas desmontavam.
que é puro amor, né? Isso é uma vibração de puro amor, né? Tem uma história engraçada também que você me contou uma vez, que você ia de carro para ir para São Paulo, que você estava correndo muito e a polícia te parou. Ele estava dormindo no banco de trás. Como é que foi essa história? O guarda estava multando. Aí o colega falou para ele que a cidade, que o carro era da cidade, que ele não queria morrer, o pai não queria morrer sem revelar. Aí ele entrei na conversa, perguntei se o pai vinha em Uberaba comprar gado, porque fazenda do meu pai é o tecido, não era roupa. Eu falei, não, porque Uberaba é a capital do zebu, vai muita gente comprar gado. Aí ele perguntou, eu falei, então você deve estar aqui, seu pai deve estar querendo ver o Chico Xavier, então, porque Uberaba tem zebu e o Chico Xavier. Aí ele assustou, né? Porque ele falou, mas como que você sabe? Não, que lá tem as duas coisas mais eminentes da cidade, é isso. Aí ele me perguntou se eu já tinha visto ele alguma vez. Vi várias vezes, vejo todo dia. Aí eu devolvi a pergunta, e o senhor quer ver ele? Ele olhou para mim, mas como? Lá não é muito difícil. Eu falei, não, mas o senhor quer ver ele? Porque ele estava lá deitado no banco de trás. Aí eu insisti, ele perguntou, mas você já chegou perto? Já. Aí ele até foi assim, meio... Ele me tratou de um jeito meio ríspido, né? Rude, assim. Que eu estava mentindo, né? Que eu falei que era filho, ele achou que eu estava mentindo. Falou um termo meio desagradável e começou a me segurar porque eu menti que era filho, achando que ele ia tirar a multa. Aí não vai, quase 40 minutos, o Chico acorda, abre a porta, o guarda que estava ali, eu corri para o guarda, porque ele achou que era espírito. Nossa! Aí eu estava perto, falei, não, calma, deixa eu foi até ele, pediu desculpa, se ele pudesse liberar, que a gente tinha compromisso em São Paulo, que eu não era uma pessoa irresponsável, mas que ele multasse, que ele era autoridade. E o rapaz não sabia o que falar. Quando ele conseguiu falar, ele pediu para mim atrás do colega. Ele estava lá na guarida escondido na mesa. Aí ele veio para mim, rasgou a mão e falou, se eu chegar na minha casa falar para o meu pai que eu parei o carro que o Chico Xavier estava, ele vai falar para mim, meu filho, ele só pode te dar uma obrigação, mas se eu multar, meu pai não me recebe mais em casa. Depois de 20, assim, nós voltamos, um mês, assim, ele trouxe o pai, a mãe. Há uns 3 anos ele trouxe o neto para me conhecer. Oh, que lindo. E hoje ele já é avô, Sim. ele mora aqui na cidade de Estação. Ele trouxe o neto para me conhecer. Ele vinha aqui sempre. Ele tem 100 espíritos na cidade. Olha só, que interessante. Ele vinha sempre aqui, tornou-se um amigo mesmo da gente. E não montou, né? Não ele não montou. Mas você vê que a força moral, Chico não pediu para ele montar, não. Mas a força moral, hoje a gente entende essa coisa, porque ele não impunha nada em ninguém. Ele falava de tal maneira que o carisma dele, as pessoas faziam. E dava exemplos, né? Não é que ele falava, né? Ele fazia, né? Então, esses grandes homens fazem isso, né? Eles educam através do exemplo, né? Exatamente. E vocês viajavam muito pelo Brasil todo, porque lançava mais para São Paulo, às vezes, porque a maioria era para São Paulo. E vocês iam de carro sempre? De carro. Aí ele não era de avião. Né? Tem aquela cena no filme, né? Que é muito... Exato. Ele não gostava de avião. Não. E você gosta? Não ligo. Você não liga, você não tem medo, né? Não tenho problema com a morte. Estou já preparado. Já tá? Você não tem medo da morte? Não. Ele também não, né? Não, mas ele ainda falava que ele tinha muitos acertos para fazer na tarefa que Jesus lhe confiou. Que acertos de pagar dívidas? Não, acertos que foram doutrinários, espirituais. Tá. Então você acha que o tempo que ele viveu, até os 92 anos, foi o tempo certo? Ele teve 4 moratórias. 4? Uma por causa do infarto, né? É essa história que eu vou contar, que muitos duvidam que ele foi Allan Kardec. Tá. Muitas vezes ele mesmo me contou que ele era. Era 1996. Nós, naquela mesa ali na Copa, perto do quarto, conversando. Aí ele falou que ele andava muito, ele olhava aqui para ver as estacistas, porque estava mancando, cada tanto, 9 tem de falhar 1, 2, 3, 4, pode ter fatal. Ele explicava tudo para a gente. Mas ele falou, está 26 de fevereiro, de março de 1969. Ele falou para mim, está previsto o meu desencarne
na mesma data que eu desencarnei, quando era Allan Kardec. Então eu vou deitar, sei que vou pedir a presença de Jesus e de Mãe Santíssima, que eu quero pedir para eles mais uma moratória. Daqui 40 minutos você me chama. Ele era otário rígido. Horário, né? Quando deu, eu entrei no quarto, ele já estava sentado com a mão para cima. E as lágrimas correndo no rosto. Foi o Chico, o que foi? Estive com os dois, meu filho. E eles me deram mais uma, concederam mais uma moratória. Então isso eu ouvia da boca dele. Que primeiro, antes de dormir, ele mandou inverter os dois últimos números. 96 daria 69. Foi em 1869, 31, que eu desencarnei como Allan Kardec. E está previsto o meu desencarne no meu mandato. Isso ele falou para a gente várias vezes. Essa foi a primeira que você contou? Não, essa já foi agora. Em 96. 96, foi a última moratória que ele teve. A última foi em 2001, quando as luzes entraram. Tem essa Até o história sexto da dia, luz entrar no quarto do hospital, ele teve né? a pneumonia, o doutor Eurípides, porque ele fez um testamento que eu sou responsável. A decidir, está ali, gente, tem partes que eu pus até em cartório. E o doutor Eurípides falou, Chico, o Eurípides, ele falava que não quer ser internado. Ele não está bem, porque em 93 a 97 ele teve muito doente que nós achávamos que ele morreu. Ficou aqui, eu fiz um hospital, mini hospital aqui em casa. Mas em 2001, o doutor Eurípides falou para mim, se não levar para o hospital, Xará, ele vai embora. Aí eu falei, então vamos embora para o hospital. Eu assumi, mesmo no testamento, falando que não era. Ele deixou para mim decidir. Aí no sexto dia, o médico, o doutor, ele me chamou, Xará, tudo que era preciso dentro da medicina, nós já fizemos. A gente tem de rezar, entregar para Deus, que pelo caminhar nós vamos perder o nosso Chico. Quando foi de manhã, eu dormia lá, sempre dormia duas pessoas, duas senhoras lá, de Norá, várias senhoras daqui do grupo, faziam companhia, né? Aí a câmera da Globo, essas televisão, tudo, lá esperando a morte. Eles me chamaram para mostrar que filmaram as luzes entrando no quarto. Quando o Chico melhorou, depois daquele dia começou a melhorar. Depois desses dias ele começou a melhorar. Aí nós perguntamos para ele, né, quem era. Ele falou que era a Mãe Santíssima, a mãe dele e o doutor Bezerra. Nossa. Que vieram conceder mais uma moratória. E aí foi até isso em 2001. 2001. Aí foi até 2002. Mais um ano. Como é que foi o dia que ele morreu, Eurípides? Como é que... Foi, deu 45 minutos depois do jogo do Brasil. Na Copa do Mundo do Japão, né? Em 2002. 2002, 45 minutos depois que terminou o jogo. Estava soltando foguete para todo lado. E ele sempre dizia que ia morrer no dia que o país estivesse todo alegre. O doutor Eurípides, o médico dele, tinha mais um outro médico aí junto, medindo a pressão dele, doutor Elias. Ele teve uma dor. Então ele estava olhando a pressão, não tinha nada. Ele foi no centro dia 29. Foi a noite anterior, ele foi no centro. Foi no centro, foi à tarde no Abacateiro. E aí você não estava não tinha. No outro dia à tarde, quer dizer, 24 horas depois da reunião. Ele faleceu. E quando vocês voltaram do centro de madrugada, normal? Aí foi ele saiu da mesa lá do centro, rezando, Ave Maria, coisa que ele não fazia. Quer dizer, ele estava despedindo. Você entende? Mas só que a gente não percebeu que ele estava lendo. Nem você percebeu. Não. Mas ele falava que ia desencarnar um dia que o país estivesse todo alegre, para as pessoas não perceberem. Que coisa, né? Estava soltando foguete. E morre no dia que o Brasil está em festa, né? E aí quando vocês chegam aqui, nesse dia, ele vai e dorme, e de manhã que ele sente a dor? Não, foi um ano e tanto depois. Foi em 2001. Mas nesse dia que ele morreu, vocês saíram do centro, né? Não, mas só um dia antes. Um dia antes? Foi dia 29. Dia 29. Aí... Ele teve a dor no dia 30. Dia 30. Ele faleceu no dia 30. Mas aí de manhã que ele teve a dor? Não, à noite 6h45, depois do jogo. Depois do jogo. Entendi. 18h45. Aí vocês chamaram os médicos? Não, o médico já tinha vindo naturalmente aqui para ver a pressão. Estava aqui, não é... Ele passava... A rotina do médico. E que horas ele faleceu? 18h45. 18h45. Você estava perto dele? Tá, tinha várias pessoas. Em volta na cama? Tá. E ele fechou o olho?
Falou alguma coisa antes? Não, só pediu para rezar. Já sabia que E estava aí o indo? doutor Eurípides acenou para a gente, estava terminando. O médico. Ele falou, já tá indo. É. O que você sentiu na semana? Mas, desolação total, né? O mundo caiu, né? Que eu vivi muito em função Sei, dele. sei. Mas o dia que ele saiu do hospital, ele falou para mim, ali, de Norá, arrumando o lanche dele, não sei se você viu o que ele falou para mim. Para mim, Não vi ainda. aqui, ó. Isso, Depois a gente mostra lá. ele falou para mim, senta para mim viver, estava quase na hora, para mim. Não ficar triste. Não ficar triste. Eu lembro desse texto, você me mostrou. Eu lembro desse texto. Foi no dia que ele saiu Ele está sempre olhando por você. que ele está sempre me visitando. Que ali na cozinha, ele deixava sempre a cadeira, gostava dele, de norado derretia um queijo, punha na torrada e ele estava com vontade de tomar lanche. O dia que ele chegou do hospital. Sim. Então a de norado estava arrumando um lanche para ele. Aí ele falou aquilo para mim, quer dizer, ele estava me preparando que seria em breve. Foi 1 ano e pouco depois. 1 ano e 4 meses. 1 ano depois que ele faleceu. E até hoje você sente Não, essa a dor? gente teve com tudo o que ele era, tudo para mim e para o mundo todo ficou órfão quando o Chico Xavier se foi. Mas a gente nota que eu era mais ainda, que eu era o lado humano dele, né? Do dia a dia. Entendi. Fazem 20 anos que ele faleceu. 20 anos para fazer dia 30. Dia 30 de junho. E você era o lado do homem, Chico. Né? Era Ele que... Eu que falava aquilo que ele às vezes não podia falar. E por conta disso vocês tiveram muitos adversários. Muitos adversários. Muito. Como é que ele lidava? Como é que você lidava com esses adversários? Porque eu sei que Na foram época, pesados, eu não né? entendia. Foi muito choque. Muito, né? Foi. Muitas, sim. Perseguições mesmo, né? Perseguições. Cheguei a perder emprego. Por causa disso? Você trabalhava no estado de Minas? Não, no estado eu continuei. Continua. Mas foi no ISS. Tiraram do INSS? Já estava tudo protocolado. E como é que ele recebia essas... Falava para mim não importa, Não eu não ia precisar. Não. E ele nunca reclamava, nunca entrava em processo contra as pessoas? Nunca, né? Você também, né, Euripides? Você deixa a lei divina resolver, né? O tempo cura, né? Tempo cura queijo. Né? Mineiramente, né? Cura queijo. E você hoje, eu sei que você também tem muitos adversários, né? Tem, por conta mas desse já acalmou muito. Acalmou? Já. Você está com o coração alegre? Já. Mas foi muito. Foi difícil, né? Foi muito. Imagino. Porque eles não podiam... Hoje eu entendo que quem não queria estar perto do Chico Xavier, só que eles esqueceram que eles olhavam as pingas que eu tomava, mas não levavam do tomo. Porque estar perto de uma luz é muito pior do que das trevas. Porque a luz, ela clareia e cega. Muitas pessoas não estão preparadas para tanta luz. É verdade. É igual a pessoa que não tem uma vida de glória, de dinheiro, ganha de uma hora para outra, dificilmente ela não se perde. Não tem o equilíbrio, né? Não tem equilíbrio. Aquele velho ditado, né? Quando nunca comeu mel, quando come, se lambuza, né? É verdade. Se lambuza. Então, o Chico deixou esse legado para você, né? A simplicidade, a verdade, o respeito pelo outro, né? E um amor incondicional, né? Exato. Você acha que é isso que faz um homem feliz? Sem dúvida. É uma realização. Eu não vou citar nome. Certa vez um senhor falou, Chico, você poderia ser milionário igual eu, podia ter isso, ter isso, ter isso, com os livros que você já escreveu que vende milhões. Ele falou, você não tem inveja de mim, do fulano, do Beltrano? Eu falei, se vocês não fossem morrer. Meu querido. A gente está falando tudo isso aqui porque nós estamos na Casa de Memórias e Lembranças de Chico Xavier em Uberaba. E o Eurípides cuida disso com um amor, com uma dedicação que eu entendo hoje os adversários que ele tem, porque ele cuida do legado do Chico Xavier. Então vocês imaginem a responsabilidade dele de manter a casa onde o Chico viveu os seus últimos tempos, as roupas, uma livraria maravilhosa que dá continuidade na expansão do conhecimento da doutrina. Então, Eurípides, a gente entende que a inveja no planeta Terra é muito grande, né? Não, eu até não olho nem para o lado da inveja. Não. Eu acho que as pessoas acham que você estava aqui para levar vantagem.
Mas tá. não Entendi, observa entendi. o tanto de luta que você tinha para manter, Para manter aquilo. isso, né? Você tá E entendendo? proteger esse homem que era assediado de Exato. todas as maneiras. Se você não tivesse aí... Teve muitas coisas que às vezes tinha de fazer uso da polícia. Né? Eram 24 horas, né? As pessoas... Você me contou uma vez, um cara tentou matá-lo, né? Como é que foi essa história? Lá no centro, pessoas, logo depois que teve aquele ataque ao Papa na África, Tá. o Chico sentava no banco, atendia, depois ele vinha para a mesa no início da reunião. O indivíduo gritou na entrada do centro: "Vim te matar, Chico Xavier, para tornar o homem mais famoso." O Tipedo, o Aparecido Militar, o Netinho, o pessoal grudou ele e chamaram a polícia, soltaram ele longe na estrada. Nós chegávamos às 5 horas, 6 horas da manhã. Ele estava vigiando nós chegar, pulou o muro e estava aí na porta da cozinha. O meu quarto era aqui, o Chico de lá. E ele esmurrava a porta da cozinha: "Não te desisti de te matar." Eu peguei um baita do porrete e falei: "Eu vou te mostrar o que você vai matar." E descendo, né? Aí ele: "Chico Xavier, seu filho é doido, vai me matar." Então, uma situação assim, você tinha de ter uma definição. Claro, você tem que proteger a pessoa, né? Mas, gente, o Eurípides estava me contando também, agora mudando um pouco de assunto, que é tanta coisa bacana, a simplicidade. O Roberto Carlos, o que o Roberto Carlos oferecia para o Chico? Não, ele trazia sempre um cravo para pôr na lapela do Chico, para o Chico pôr uma flor daqui do jardim nele, para ele levar. E o que ele ofereceu uma vez? Os aviões? Como é que era a história? Não vamos falar disso? Tá. Outra coisa, me disseram que o Hermógenes, aquele professor de obra, né, veio visitar. Veio fazer a ginástica. E ficaram conversando na sua horas e horas. Horas e horas. No filme dele apareceu alguma coisa. E depois o Chico veio mostrar as roseiras para ele. E tinha umas formiguinhas, né? Como é que foi essa história das formiguinhas? E o Chico falou para elas ir embora, senão nós ia jogar veneno, né? E ele: "Vai, minha filha, vou rezar para vocês ir embora." E elas iam embora. embora. E aí você ia jogar o veneno e ia matar só as subversivas, né? Só as subversivas. Só que eu vou matar. Ai, Eurípides. Pois é, meu querido, queria te agradecer muito o tempo que você dispôs para a gente, essa ajuda. Bom, o Eurípides é um grande parceiro nosso, estamos tentando divulgar cada vez mais, se bem que o Chico Xavier não precisa ser divulgado, né? Já é um homem que só perdeu para a ONU a indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Então, Chico, Eurípides, muito obrigado pelas histórias que você compartilhou com a gente, pelo seu tempo e por abrir a sua casa para a gente conversar com você aqui no nosso canal. Muito obrigado, eu que agradeço. Tudo de bom, meu querido. Muito obrigado, que é isso. Obrigado. Obrigado. Gente boa, vamos esperar nas nossas próximas entrevistas. Essa foi sensacional. Um abraço.